Olá, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro e hoje nós vamos falar sobre constelação familiar com a Franceline Chopin. Vamos ver quem está chegando. Fabiana, seja bem-vinda. Vieira, seja bem-vindas, bem-vindos. A Fran já está chegando também. Vamos deixar o pessoal ir chegando. Quem está chegando, escreve aí de onde vocês são, qual é a sua cidade. Olá, Fran! Oi, Mary, boa noite. Boa noite a todos que estão acompanhando a gente. Boa noite, seja bem-vinda. Estou Obrigada. falando aqui, estou falando aqui para o pessoal que está chegando, para eles falar para nós da onde eles são. Já Chalé, sabe. Minas Gerais, Canoinhas, Santa Catarina, legal. Gratidão. Aproveitam para compartilhar essa live, porque hoje nós vamos falar sobre relacionamentos na visão da constelação familiar. Então, aproveitem para compartilhar a live de hoje. Fernanda, Lidiane, sejam bem-vindas também. Anota ali para nós, para a gente saber de onde vocês são. Tem o pessoal de Minas Gerais, Canoinhas, Jaraguá do Sul. Então, o pessoal está chegando, vai dizendo para a gente de onde vocês são, compartilhem. Seja Sim. bem-vinda, Simone, Bruna. Teve a Lari, que entrou antes. Isto. Joinville. Isso aí. Maravilha. Então, ó, Uberlândia, Minas Lândia. Gerais. Bacana. As mineiras estão presentes aqui, hein? Sim, que maravilha. É isso aí. Gratidão, gratidão. Somos gratos também, Bruna, por estar aqui conosco. Gratidão, porque estão E- tirando, né, Mary, essa segunda-feira de feriado, né, para estar aqui com a gente, né? Isso Porque mesmo. muitos estão trabalhando, mas também alguns estão aproveitando na praia, né? Então, estão tirando um tempinho para estar aqui. É, acho que a internet deu uma falhadinha. Voltou? Voltou, para mim, voltou. Voltou, né? Voltou. Gisele também, seja bem-vinda. Então, Fran, fala para nós sobre o que que a gente vai falar hoje, essa frequência dos relacionamentos dentro da constelação familiar. A Franceline, ela é consteladora familiar, ela atende na nossa clínica e escola de terapias. E hoje, então, nós estamos aqui para que ela possa repassar mais o seu conhecimento e a gente possa conversar mais sobre isso. Então, Mary, até foi um assunto que eu resolvi trazer hoje, porque nessas 2 semanas vieram vários atendimentos referente a relacionamentos, sabe? E teve lá Sim, no dia da terapia, todo dia sábado, que era o meu dia, o nosso grupo, né? Que quem ainda não entrou é convidado a entrar. E eu falei sábado sobre relacionamento, sobre algumas dinâmicas, né? Que estão acontecendo. E quando o pessoal vem para conversar, quando o cliente vem, eu passo um pouco do que é a visão sistêmica, né, em relação a isso. Um dos fatores da ótimo. constelação que envolve relacionamento, que um casal pode ser hétero ou homossexual, não tem problema, é casal. É uma questão assim, primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente escolhe um parceiro, uma parceira, né? Que são duas pessoas que estão vindo com um histórico familiar, né? Cada um tem a sua linha de antepassados. Não é que você. Eu costumo dizer, quem já constelou comigo sabe, que a história mais o conto de fadas maior que é contado para nós é você vai casar com a pessoa, não com a família. O que importa é a pessoa. Não. A partir do momento que você casa com uma pessoa, que você resolve levar um relacionamento, você está começando a formar o teu novo sistema.
Mas vem atrás tanto de um como de outro todos aqueles nossos antepassados, né? Então, algumas dinâmicas que acabam acontecendo são incompreendidas, mas tem que lembrar que por trás daquela pessoa tem todo um registro de vários anos atrás e várias gerações, né? Sim. Então, é uma das dinâmicas que eu percebo que a pessoa diz, mas eu não gosto da mãe, eu não gosto do pai, né? E como que Mas você... casou com todos aqueles que vieram atrás dele, né? E é muito Isso, comum as pessoas achar assim, ah, mas eu casei com ele e não quero saber da família dele, né? exatamente. E quando eu digo assim, por exemplo, meu marido, eu não gosto da sua mãe, eu não gosto do seu pai, a gente tem que lembrar o quê? Nós somos 50% nosso pai, 50% a nossa mãe. Quando eu nego alguém da origem dele, o que que acontece? Eu estou negando, né? Ele Uma parte mesmo. dele, uma parte dele. Então, você acaba anulando a metade dessa pessoa e começa a vir as dinâmicas de problemas, né? E daí vem o filho, e o que você pensa, ah, agora eu vou ter um filho para o relacionamento se encaminhar. Você já está jogando uma responsabilidade sobre uma criança e não vai resolver, porque você não tem aceite. Se você não aceita a família, seu marido e da sua esposa, e vai ter um filho, você já também não está aceitando o teu filho, né? Sim. Então, é algo que eu estou percebendo muito nas dinâmicas. E outra coisa, tá? Agora eu vou falar diretamente da questão de quem tem filhos. Casal, uma das leis da constelação é a hierarquia. Quem vem antes? Os filhos ou o casal? Quem precisou vir antes? Quem, Mary, veio antes? O casal veio antes dos filhos? O casal, exatamente. Precisou Uhum. daquele casal, daquela união, para eu nascer. Precisei do meu pai e da minha mãe. E o que que Sim, acontece? Principalmente na nossa sociedade em relação à mulher, né? Que a mulher ela tem que largar dela, largar às vezes do relacionamento para se dedicar a isso. E sim, quando ela quer olhar para o relacionamento, as pessoas começam a dizer, né? Ah, não, primeiro é o filho. Você tem que priorizar a criança, vocês têm que priorizar a criança. Não, primeiro lugar é o casal. Vocês têm que se olhar como casal. Porque senão o que, que acontece? Aquela dinâmica vai havendo um distanciamento. E devido sim. vários registros que nós temos, várias dinâmicas familiares, muitas vezes vem a crise e, infelizmente, a separação, né? Então, é muito comum eu ver isso quando vem os filhos. Existem dinâmicas que você observa que o casal tá E um em cada anula, né? ponto, anula, Começa a se exatamente. anular, né? Exatamente. Sim. Então, é uma das coisas que eu procuro trazer a consciência para o casal, que na constelação fica claro o que acontece nos movimentos, mas eu tento trazer para eles, olha, vocês precisam se olhar como homem, como mulher, mulher, não importa, mas como um casal. Fran, deixa eu te perguntar uma coisa. E quando é Pergunta. segunda união, que já os filhos chegaram antes, e aí como é que é esse comportamento, assim? Porque aí os filhos do primeiro casamento chegaram antes, mas eles não se separaram dos pais, né? Os pais Claro que não. continuam. Isso, ou se separar, quem se separou foram os pais, mas os filhos não se separaram Exatamente. dos pais. E aí, como funciona essa dinâmica, assim, pela visão sistêmica, que seja algo que fique em ordem, nesse sentido, assim, como é que a constelação vê isso, assim, Fran? E você sabe que essa é bem a minha área, na harmonização familiar, né? Que eu Sim, pego muitos casais. Eu nunca, que nem eu falo, eu nunca pego para dizer vamos consertar o casamento, não vamos. A gente ajuda, trabalha isso em toda a família e eles tomam a decisão que eles acharem melhor para eles, né? Mas quando vem um casal, por exemplo, um homem divorciado, né? E vem esse homem, ele tem lá dois filhos com a esposa. Primeiro lugar, honrar o lugar dessa primeira esposa. Por quê? Ela fez parte do sistema dele e ela é a primeira esposa. Então, sempre que a gente se referir ao primeiro relacionamento, ela é a primeira esposa, eu sou a segunda esposa.
tem que honrar esse lugar dela. Não tem como você dizer assim, esquece, nunca existiu. Não tem, ela passou. Hoje já não existe mais aquele relacionamento homem-mulher, mas foi importante por um momento na vida de cada um. E nunca é 100% ruim, né, Mary? Nunca é Não, 100% um problema. tem. E quando as pessoas vêm me dizer assim, muito comum, eu me separei, não suporto, foi tudo ruim. Eu digo assim, não foi tudo ruim. Olha para os filhos de vocês. Sem esse parceiro, você não teria eles, né? E quando você resolve ir para um segundo relacionamento, a Fran casou com o marido dela, ele teve a primeira esposa e tem 2, 3 filhos com ela. Quem tem prioridade nessa questão? Eu ou os filhos? Os filhos. Os filhos vieram antes do que eu. Então, eles são prioritários. Ela tem que honrar o lugar. A Fran vai ter um filho, com agora o marido dela. Esse meu filho vai ser o quarto filho do meu marido. Vai ter o lugar. Ele é meu primeiro filho, mas é o quarto do meu marido. Então, eu vejo que quando o casal se separa, existe um conflito muito forte, né, Mary? É um Sim, problema muito grande. sim. E uma das coisas que eu gosto de trazer para a família, a consciência, é que quem vai pagar por isso é a criança, né? Ela É, fica como uma bolinha de ping-pong, às vezes, né? isso, sendo Perdida. jogada ali. É, E até chantagem, às vezes, de um lado, do outro, e quem sofre é a criança, né? Nesse processo, né? exatamente. Né? Exatamente. Ou entra num relacionamento onde esquece que teve o filho, e aí só o homem ou só a mulher que é importante, aí esquece que tem um filho, e aí as coisas começam a desandar, né? E agora eu vou falar uma coisa da questão, né, do abandono. Lembre-se, você tem uma separação de um relacionamento, nunca dos filhos, né? Não interessa como foi essa relação, como terminou. Eu não estou nem entrando na questão de pensão alimentícia, questão judicial. Eu estou falando de uma questão sistêmica. Você sempre vai ser pai daquela criança ou mãe. Então, não tem como você virar a página e dizer agora você não é minha mulher, meu marido, pronto, vou virar para o lado e vocês não são mais os meus filhos, né? Porque Sim, daí não entramos tem naquela como, lei, né? né, Mary? Da exclusão, né? Do pertencimento, né? Tem, Excluímos, né, os filhos daquele sistema e excluímos também o primeiro parceiro, né? O segundo, porque muitas vezes para mim vem já é o terceiro, quarto casamento, que vem tendo repetições, né? Várias vezes sim. é um ciclo, que é o que a constelação trabalha, o alinhamento, né? O reconhecimento Uhum. disso. E Então, aí a constelação, ela faz essa harmonização, é isso, Fran? isso. Nos movimentos que a gente tem na dinâmica da constelação, vem o porquê, né, de muitas vezes esses relacionamentos estarem com problemas. Uma das coisas que acontece muito nessa situação, minha mãe foi infeliz no casamento. E eu, por uma questão de honrar a família, gente, constelação, muita coisa é oculta, nós não sabemos. É o trabalho da constelação, tirar lá do escuro e trazer para a luz, né? E eu tenho ali Sim, um relacionamento, começo a ter, e por uma questão de honra à minha mãe, eu vou dizer, mãe, como você não foi feliz, eu também não vou ser. E acabo me separando nessa relação. E mesma coisa os homens, né? Às vezes não é nem do nosso pai e da nossa mãe, vem da avó, bisavó. Então é muito comum a gente ver isso. E naquele movimento que a gente faz, as coisas vão se alinhando, né? E é um momento muito gratificante, tanto para o profissional como para o cliente, que você vê e entende e percebe que muitas atitudes que nós temos é inconsciente. sim. Fran, deixa eu te perguntar uma outra coisa que agora eu lembrei aqui, que no sábado você deu a aula lá no nosso grupo sobre o relacionamento e você comentou sobre é, sobre como é que era? Dar e receber, né? Sobre dar Isso, muito, quando um dá muito, o outro dá menos, né?
essa desigualdade assim na O relação, né? equilíbrio, né? O equilíbrio na Isso, equilíbrio. relação. Que é uma questão, assim, bem interessante, quando um acaba se doando mais do que o outro, né? A lei do equilíbrio, ela serve para tudo. Eu acho que ela tem que ser usada em todas as nossas relações, né? Mas no relacionamento, o que acontece? Quando temos ali o casal, a dinâmica do casal no dia a dia, tem sempre aquele que acaba se doando mais, né? Tanto para o marido ou para a esposa, como para a família de um modo geral, né? Então, tô lá eu chego em casa, faço a comida, a janta do jeito que o meu esposo gosta, eu cuido das crianças, eu estou à disposição o tempo inteiro daquela relação. E o meu cônjuge não tá. O que que acontece? Eu começo a me sentir injustiçada, né? Porque um está dando mais, outro está dando menos. Um Sim. exemplo que eu falo é assim: se você quer você saber se está em desequilíbrio, feche os olhos e imagine uma balança. E vá colocando, né, tudo que você tem feito ou tudo que você tem recebido. Como é que está a balança? Ah, eu estou dando muito mais. Então tá desnivelado. Então tá na hora da gente corrigir isso. Até porque, Mary, quando vem essa questão de um dar mais, será que nós não estamos fazendo uma troca aí da hierarquia, pegando um lugar de pai ou mãe na relação, né? Faz Por- sentido, faz sentido. É, Faz sentido. Principalmente eu faz. vejo assim, a figura materna, ela é muito forte na nossa dinâmica na constelação. Muito É. forte, né? A mulher se E transformando mãe, né? exatamente. Então, assim, até o que nós recebemos de herança da nossa mãe, né? Nós como pessoas e no relacionamento também. Eu costumo dizer assim, quando a gente casa, nós temos que estar preparado para ser o eu adulto, não eu criança, né? Porque quando a gente entra nessa questão do desequilíbrio, eu vejo muito assim, a mulher tomando um papel de mãe do marido, sabe? Sim. E é a comida, coisas que a mãe tem que fazer, cuidar da roupa. Não é que tem que largar, não é isso, mas tem que ter um equilíbrio em relação a isso. Eu gosto de fazer a comida do meu marido não gosta de cozinhar. Tudo bem, o marido pode olhar um pouquinho e levar um dia para jantar fora, né? Meu marido não gosta de fazer tal, gosta de cozinhar e eu não gosto. Não tem problema. Então, enquanto ele cozinha, eu vou ajeitar outras coisas, eu vou fazer outras coisas. Uma questão que vem, que foi a minha experiência. Eu fiquei alguns anos parada em casa por causa da minha filha. Quando ela completou 3 anos, eu parei de trabalhar para acompanhar. Você foi sustentada pelo seu marido. Não, nós fizemos um acordo e naquele momento era o acordo. Ele provê a família e eu ficaria em casa cuidando de tudo para que ele pudesse viajar e se concentrar só no trabalho. Isso não tem problema, tá? E pode ser também o seguinte: hoje nas relações o mundo está tão moderno, né? O mercado de trabalho está se igualando. Tem homens que estão optando em ficar em casa e não tem problema nenhum. É o mesmo acordo. Não interessa se é homem ou Sim. mulher. É igual. Mas isso que É você isso falou que do eu ia te equilíbrio é perguntar também. interessante. Uhum. Então, Muito isso, interessante. essa troca não teria nenhum problema dentro da constelação, não vê isso como um problema. O Não, não homem, tem às vezes, problema. ficando em casa e a mulher, não. E não, isso não tem problema, é comum, tá? Mais comum, principalmente assim, às vezes, né? A mulher acaba tendo gêmeos, 2 filhos em seguida, é complicado, né? Sair para trabalhar, a Sim, preocupação, aquela questão do feminino que sempre fica dividido, né? Não tem problema sim, nenhum. Eles entram nesse acordo. É qualquer acordo no casamento, né? E quando a gente faz, Mary, uma coisa que ocorreu agora até para falar, quando dentro da constelação não existe o perdão, né? Porque nós somos todos iguais. Tem a hierarquia, sim, nós sempre tem prioridades, tem que ser honrado quem veio antes, né? Mas tem uma questão nisso. Por exemplo, relacionamento quando tem um adultério, né? Vem com muitas mágoas, realmente, é compreensível. Aí a pessoa diz assim: eu resolvi perdoar essa traição. Não, não existe. Se você se coloca numa eu perdoei, já estamos ali, você já está se tornando superior à pessoa. Primeiro que eu digo, você também tem 50% de responsabilidade nesse relacionamento. Não adianta só jogar para o sim, parceiro.
sabe? É a nossa tendência humana, Uhum. né? Como é que você Sim, costuma dizer? Viver no trauma e no drama, né? Eu sou a sim, vítima. Não, você é responsável por esse 50%. E é o que eu comento. Para que sim. que isso aconteceu na sua vida? O que que quer mostrar? Então, uma das questões que eu oriento é assim: eu fiz algo com o meu parceiro, eu traí, algo que magoou muito, eu não gostei. Quem tomou a atitude da agressão, chega e diz: olha, sinto muito, eu lamento o que ocorreu. O que eu posso fazer para recompensar isso para você? Né? Porque perdão não desiguala daí, sabe? Por isso que você vê muitos casais tentando reconstruir e o casamento fica até pior, né? Então, é Sim. aquilo que eu comento. Ah, você Interessante veio. isso. Oi? Interessante isso, né? Porque tem muito É, assim, ah, eu perdoei, eu preferi ficar, eu perdoei, né? só que Então é, perdoou, mas fica naquela sensação assim: eu fui o bondoso, a bondosa que perdoou. E na verdade, daquela eu só fui traição, eu a vítima, né? exatamente. Só que daquela traição, eu garanto que veio ensinamentos, muitos Sim. ensinamentos. Então, pegue esses ensinamentos. Uma das questões quando o casal está se divorciando e não quer ter retorno, que eu comento, não saia de um relacionamento e já vá para outro, né? Espere, porque assim, eu sempre falo, imagine um boneco com um buraco no meio. É um vazio que a pessoa tem naquele momento. Eu digo que é um processo de luto, né? Se você sair Sim. dali e já for para outro relacionamento, vai repetir toda a história. Porque você quer que aquela pessoa preencha a tua Ah, felicidade. E, gente, ninguém preenche a entendi. nossa felicidade, tá? Isso cabe a Uhum. cada um com a sua felicidade. Então, quando você vê, por isso que é comum a gente ver passar por um casamento, dois, três, quatro, cinco casamentos. Porque não espera esse tempo, vai buscar em outra pessoa, Sim. né? Só que é o seguinte, existe todo um sistema oculto por trás. Enquanto isso não for visto e não for acolhido todo esse sistema, vai só haver repetições mesmo, até que Sim. alguém da família busque isso. É, dentro da parapsicologia, a gente estuda isso, que de um relacionamento para o outro tem que dar uma desintoxicada, né? São de Exatamente. pelo menos 6 meses. Não sei se isso Isso. tem a ver dentro da constelação também, mas que dê pelo menos uns 6 meses de prazo para a pessoa ficar com ela mesma, se reorganizar energeticamente também, porque ainda continua com a energia do outro, senão a gente começa a repetir os padrões. Ah, o outro era assim, esse segundo vem do mesmo jeito. Ah, todos os relacionamentos que eu entro, eu sou traída. Mas porque não cura de um, entra Exatamente. no outro. É assim, né? Vai repetindo esses padrões, certo? Porque é assim, ó, o que que acontece? Eu sou traída no meu primeiro casamento, aí eu quero preencher aquele vazio. Eu já me envolvo num outro relacionamento, né? Na Sim, verdade, eu tô passando para achando que a pessoa vai resolver, mas eu tenho que olhar para dentro de mim. O que que acontece comigo que eu estou atraindo isso? O porquê, o para que essa pessoa novamente está repetindo, vindo com com a mesma, vamos dizer, a mesma dinâmica do anterior, né? Porque isso fica claro. sim, É qualquer um olhar para sua vida, você vê como a gente repete coisas, né? Situações, por mais eu costumo dizer, você pode pegar o caminho da direita ou da esquerda e quando você vê, você está indo pelo meio. Não, você chega pelo meio. uhum, Então é bem isso. Só que é assim, tá, Mary? As pessoas, quando fazem a constelação, eu sempre repito aquilo. Eu sou uma ferramenta, uma facilitadora que estuda para isso. Eu trago todas as questões, eu mostro o que aconteceu, eu falo realmente, você sabe que eu falo quando o casamento já não tem mais como recuperar naquele momento, né? sim, Vamos seguir os nossos caminhos de melhor forma possível para ser feliz, porque todos têm o direito e pode ser sim feliz. Mas assim, sim. essa questão da constelação, aquilo que eu comento, vocês é que vão tomar atitude, né? Então, eu mostro a dinâmica, a gente alinha o que aconteceu, mas é a pessoa que daí por diante vai tomar as decisões. Não temos nós, como terapeutas, resolver isso, né? É que acho que eu entendo assim que a gente faz um toque-toque, né? A gente Exatamente. bate na porta. Agora, quem abre a porta é o cliente, né?
é o Exatamente. consulente. Ele precisa abrir essa porta e querer fazer as transformações, né? E a constelação, ela já é uma forma, assim, de fazer com que, até principalmente a tua forma de trabalho, faz com que a pessoa consiga realmente ver o que está acontecendo, né? Ela não precisa chegar ali e te dizer assim, ah, eu estou com um problema por causa disso, disso e disso. Não, eu estou com um problema no meu relacionamento, ponto. Em cima disso é tratado, certo? Porque Certo? E aí muito. é visto toda a dinâmica desse relacionamento, por que que ele não está funcionando e começam a ser feitas as curas, né? É, tanto que às vezes a pessoa ela vem até com uma questão, aquilo que eu falo, o campo não mente, né? O campo ele Sim. fala a verdade. Então a pessoa me vem com uma questão, eu digo sim, vamos constelar isso. E ali no campo acontece várias coisas que ela nem imaginava, vários movimentos, né? Que estão influenciando nessa questão dela, mas era muito além do que ela pensava, né? Sim. Então, processos de exclusão, abortos, tudo isso traz, por exemplo, se você exclui uma ex-mulher, né, do teu marido, essa pessoa, alguém do sistema, um dia vai ter que acolher ela. Porque se você finge que a pessoa não existe, como que não existe? Ela está ali, ela fez parte daquele sistema. Você pode ter certeza que a segunda ou terceira geração tua vai ter repetições daquela situação até alguém acolher. Enquanto isso não acontecer, vai ser repetitivo, sim, não tenha dúvida E disso. acolher, né, Fran, não quer dizer assim, vem para dentro da minha casa, Não, né? não, não. Isso é aquilo que eu digo. Você não tem como acolher uma pessoa que você não gosta. Ninguém tem isso de dizer você é obrigado a amar uma pessoa, você é obrigado a gostar. O acolher é reconhecer. Você faz parte, sim, do meu sistema. Tenho gratidão por isso. E pronto, segue com o que é teu e eu fico com o que é meu, né? Isso, legal. Eu acho que isso é legal a gente falar, porque às vezes a pessoa entende que o acolher ainda eu tenho que abrir as portas para alguém que não é leve para mim, né? Mas então, na verdade, é Exatamente. só no meu eu, no meu íntimo, eu tenho que entender que essa pessoa veio antes de mim, ou meu pai tem que acolhê-lo, ou minha mãe tem que acolhê-lo, né? E assim por diante. Legal, muito bom. E uma coisa, né, Mary? Você que conhece minha técnica, minha forma de trabalhar, se a pessoa ali naquele momento que eu tô no campo, gente, o campo é de cada um, tá? É individual. Ninguém nunca vai ser igual um ao outro. Se eu sinto que a pessoa tem algo, realmente até referente a pai e mãe, a Mary conhece meu trabalho, sabe? Eu nem falo para a pessoa dizer gratidão, porque ela não está sentindo aquilo no momento, ela não consegue. Tanto que é por isso que a minha constelação dura de 1h30 a 2 e eu faço um acompanhamento ainda durante 30 dias com exercícios, porque acontece muita Sim, coisa naquele movimento. Então a pessoa muito. precisa de um suporte. É. Ah, com certeza, porque depois que a gente sai de uma constelação, a cabeça da gente fica a mil, né? Fica fervendo. E aí, quando com esse teu suporte, as coisas parecem que ficam mais leves, porque tu sabe que tem Ficam. alguém que conhece do que está acontecendo contigo e para te dar esse suporte, assim, né? É muito bom esse formato teu do trabalho. Acho que isso é bem legal. Muito bem. Alguém tem perguntas para fazer? Algum compartilhamento? Pode fazer, que a gente está aqui e a Fran pode estar dando esse feedback também para vocês, viu? Pode Pri, perguntar. a Karen, Araújo Domingas, a Rayane, a Fabiana Braz Dias também está sempre aqui conosco. A dona Isolde, a Isabel Soares, a Diana Mesquita. Rosângela. A Lu Duarte está aqui também. Tá? Porque eu não tô Isso conseguindo aí. ver aqui. Beijo, Lu. Sim, ela está aí também. Ela chegou aí conosco também. Que ótimo, então. Então, Fran, tens mais alguma coisa? A Rosângela também, boa noite, seja bem-vinda, Natália.
tens mais, a gente está trazendo a nossa proposta e todas as segundas-feiras à noite falar sobre constelação familiar, certo? Então, a Isso. nossa ideia é fazer assim um resumão sobre um tema para que a gente possa ter uma abertura de consciência. E hoje, então, a gente trouxe o tema de relacionamento. Tem mais alguma coisa que tu acha que é importante a gente estar falando agora, assim que eu deixei escapar? Não, deixa eu mandar um beijo para a Michelle, que entrou agora. Uma Isso. coisa que eu vou, assim, uma questão que eu vou dar um conselho para todo mundo. Quando a gente fica com raiva de uma pessoa, o que é normal, é humano, nós somos humanos, né? Principalmente do nosso marido, né? Da sua esposa. Lembre-se que atrás daquela pessoa tem todo um sistema, né? Ela vem com toda uma carga. Então, e tudo isso, aquilo que até um curso que eu fiz com a Fabiana esse final de semana, a gente fala geralmente positivo e negativo. Vamos mudar a palavra negativo para aprendizado, né? Aquela pessoa traz um grande ensinamento, um aprendizado para a nossa vida. Então, não vai adiantar uma violência. As palavras só vão ofender, machucar e carregar mais esse Sim, relacionamento. Lembre-se sim. que tem uma família atrás da pessoa. Então, quando você nega a pessoa, quando você nega a família, você nega a pessoa. E se vocês têm filhos, vocês estão negando metade dos filhos de vocês. Então, esse é um conselho que eu deixo para tudo, não só relacionamento. Que ótimo. Gratidão também, Fran. A Fábio está te desejando gratidão. E eu também quero Gratidão, te Fábio. agradecer porque é sempre muito aprendizado quando a gente te ouve. Eu sei da seriedade do teu trabalho e do quanto que tu te dedicas aos teus clientes, e é por isso que tu estás na nossa equipe aqui conosco. E Toda terça e gratidão por toda estar. sexta. Oi? Toda terça e toda sexta tô aí em Jaraguá, no mínimo. Isso. Toda terça e sexta ela está aqui em Jaraguá do Sul, fazendo as constelações familiar. Esse já é horário marcado, né? Sim, toda terça e sexta, com certeza, a Fran está aqui, porque ela já tem clientes que agendam nesses dias. Mas, precisando em outros horários, a gente consegue negociar alguma coisa com ela também. Ela é de Joinville, né, Fran? E Sou de vem para Jaraguá do Joinville. Sul fazer os atendimentos nesses dias que a agenda dela é em Jaraguá daí. A gente sempre consegue Deixa eu ver encaixar, né, aqui. Mary? Sempre, sempre. Sempre, A Fábio, Michelle sempre está buscando. falando que meu marido e eu somos clientes e super recomendamos. Eu também sou cliente, super recomendo, e só de ouvir hoje, já me caiu mais umas fichas, assim. Cai, Isso é né, muito Mary? importante. Como é bom falar sobre a constelação, né? E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, até constelador. Eu fiz o curso com a Fabiana no final de semana de genograma, tá caindo ficha até agora. E vai cair a É, semana né? inteira ainda, né? Toda vez cai. E é isso, a nossa busca é diária, né? Não existe uma varinha mágica, nem constelaterapia. É uma busca diária, um aprendizado, né? Sim, isso mesmo. A Fabiana Braz está dizendo aqui, sempre buscando ferramentas para melhor atender. Isso Sempre, mesmo, sempre. sempre. Então, tá ótimo. Vamos nos despedir então. E Um beijão. segunda-feira da semana que vem, às 20h15, nós estamos novamente aqui para falar sobre constelação familiar. Assuntos do nosso dia a dia, mas uma visão sistêmica. Exatamente, sempre um pouquinho, porque se a gente for falar, vai virar uma aula técnica, nós vamos ficar horas, né? Então, eu trago Isso. muito a experiência do dia a dia do atendimento para poder tirar um pouquinho das dúvidas. E quem quiser tiver alguma dúvida, pode chamar no particular, que não tem problema, tá? Eu, assim que Tem uma possível, dúvida respondo. aqui, vamos dar um tempinho, acho que ainda para a gente responder, né? É, que a Dioneia pergunta assim. Ela disse assim: muito bom essa live. Gratidão às duas. E uma dúvida: constelação para adolescente é recomendável? Sim, minha filha, inclusive, é constelada com 13 anos, né? É recomendável sim. A questão é o seguinte, precisa ver a idade desse adolescente, que geralmente os adolescentes eles já conseguem responder, né, por eles mesmos. Então, precisa ver se ele quer isso. Se ele quiser, não tem problema, pode ser constelado. Criança pequena,
dependendo do que é, aquilo que eu falo, cada um é cada um, né? Dependendo de como está a dinâmica, a mãe ou o pai podem constelar por ele, porque eles têm autoridade, né? Mas adolescente, eles já têm Uhum. a opinião de aceitar ou não. Sim, legal, muito bom. Ah, e esses adolescentes com tantas altos e baixos, Questões. né? É, com Gente, com tantas essa questões, com pandemia, tantos altos e baixos, isso mesmo. Estão precisando mesmo desse suporte. e quanto antes tiver inserido na vida essa visão, que nem a Fabiana falou, viver a filosofia sistêmica é na prática, é verdade. É no dia a dia. Aquilo que eu comento para algumas pessoas, traz o filho, eu pelo menos converso, eu dou uma consulta sistêmica, né? Porque cada conversa, tudo já vai acontecendo um alinhamento. Pensa o que nós não estamos inserindo na vida dos nossos filhos de agora em diante, né, Mary? Já estamos dando informações que nós não Sim. tínhamos, né? Estamos fazendo um ótimo bem para eles e para todo um sistema familiar, né? Ah, pensando nisso, agora eu lembrei, além da terapia da constelação familiar, que é a dinâmica, você faz a conversa sistêmica também, né, Fran? Faço a conversa Às sistêmica. vezes, para o adolescente, isso até vem bem a calhar, né? A Porque conversa assim, sistêmica. às vezes a pessoa naquele momento ela não quer constelar, né? E isso eu acho que tem que vir cada um sabe o seu momento, né? Então, numa conversa, numa orientação, eu mostro qual seria a prática no dia a dia sistêmico para a gente, né? Para ter Sim. uma vida mais leve. Então, eu faço realmente uma consulta sistêmica. Adolescente é ótimo, porque adolescente leva numa conversa mais descontraída, né? Então, até quando ele resolve constelar, já está muita coisa, o campo se abre até melhor, porque ele já está aceitando, ele está compreendendo o que está acontecendo, né? Uhum. Mas constelação para relacionamento eu acho que todos os relacionamentos deveriam fazer uma constelação para Eu se acho que sim, viu? harmonizar, né? Eu Porque às acho que vezes tu sim. acha que a coisa está perdida, tu faz uma constelação, as coisas tudo se encaixam. Em questão de semanas, as Exatamente. coisas todas se encaixam. Fantástico. Ou Muito questão de bem. horas, né, Mary? Que às Sim, vezes, questão de né? horas, assim. Questão Tu de menos horas, né? espera, as coisas acontecem. Que foi o que Exatamente. aconteceu comigo, assim, né? Eu fiz uma constelação por um determinado assunto na sexta-feira, no domingo, simplesmente as coisas se viraram, as coisas simplesmente se transformaram e tudo se encaixou perfeitamente. Então, Exatamente. eu super recomendo, né, a constelação familiar. E aí, para quem quiser falar contigo direto, Fran, pode deixar o teu celular, teu WhatsApp? Posso, vou deixar. É 47 99 202 8086. Pode mandar lá um WhatsApp para mim. Eu sempre digo, pode mandar. Se às vezes no momento eu não puder atender, mas depois eu respondo. Eu não deixo ninguém assim no vácuo, não. Sim, isso aí. Então tá ótimo. Gratidão por você estar Gratidão. aqui conosco. Gratidão a todos que estiveram conosco também essa noite. Essa live fica gravada, vai estar no YouTube também. E segunda-feira que vem estamos aqui novamente falando sobre constelação familiar. Às 8h15. Fiquem bem, Beijo, então. gente. Fiquem Boa com Deus, noite, viu? beijo. Tchau.